Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje gostaria de trazer uma breve meditação sobre um texto que é utilizado de forma incorreta na grande maioria dos cristãos. Eu mesmo, durante muito tempo, utilizei esse texto de maneira incorreta. Ele não está incorreto se nós pensarmos por um lado. Eu gostaria de explicar. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 9. Quase todo mundo conhece: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós utilizamos esse texto para falar do céu. Quantas pregações nós ouvimos porque o céu é maravilhoso, porque como está escrito que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem o que está preparado, o que Deus preparou para aqueles que o amam. É claro que a nossa mente muito limitada não consegue entender e compreender a maravilha que vai ser o céu. Agora, este texto de 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 9, não se refere ao céu. Você sabia disso? Para isso, você vai ouvir muitas vezes da minha boca que nós temos que analisar o contexto e o pós-texto do versículo em questão. Qual é o contexto? O contexto de 1 Coríntios capítulo 2 é Paulo mostrando a maravilha do Cristo que foi crucificado, ressurgiu, ressuscitou, agora está glorificado e trouxe uma salvação para todo aquele que nele crê. Mas olha que interessante. Quando Paulo chega em 1 Coríntios 2,9, ele diz: nem os olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem aquilo que está escrito, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Só que o verso começa: como está escrito. Não se sabe, não é um consenso muito certo a respeito do que versículo do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, Paulo estava se referindo. Talvez Isaías, capítulo 64, verso 4, que diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus faz por aqueles, que seguem a ele. Talvez seja esse texto, mas isso não é um consenso. O mais importante é que Paulo estava falando sobre a maravilha de se imaginar, desde a época antiga, onde os profetas anunciavam que viria um Salvador, como é que poderia o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, se encarnar humano, certo? E morrer numa cruz, ressuscitar e ser glorificado. Aí Paulo diz: isso é incompreensível aos nossos ouvidos, aos nossos olhos e ao nosso coração. Mas sabe onde é que ele dá a resposta? No versículo posterior, o versículo de número 10. Então preste atenção, porque eu vou ler o 9 e vou ler o 10. O 9 diz: como está escrito. Olha só, eu estou com a minha Bíblia aqui. Como está escrito: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora olha como começa o verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito. Então Paulo diz: é incompreensível, mas isso foi revelado a nós através do Espírito Santo. O que foi revelado a nós? O mistério de Cristo, que, por amor de Deus à humanidade, envia o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar, hoje está em glória intercedendo por mim e por você. Então o mistério que fala o capítulo 2 e verso 9 não é o mistério do céu, mas o mistério da encarnação de Cristo, que foi desde os profetas falado. No Novo Testamento esse mistério se revela e hoje, através do Espírito Santo, revela a nós.
Então você consegue entender que o texto não fala do céu, mas de Jesus Cristo? Olha que coisa interessante e como é importante nós analisarmos o contexto e também o pós-texto. Agora, a pergunta que eu faço a você na data de hoje é: como está a tua jornada com Cristo, que um dia pode te levar para o céu? A decisão é tomada aqui na terra. Mas, Felipe, como é que eu sei a minha morada no céu? A Bíblia fala, João capítulo 13, o verso 16, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, que veio a esta terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, hoje está junto com Deus intercedendo por nós, e quem crer nisso terá a vida eterna. Você já entregou a sua vida para Jesus? Sabia que quando você entrega e abre o teu coração para Jesus, o mistério é revelado para você? Não fica mais difícil compreender, mas eu não compreendo. Se eu não compreendo, eu não aceito. Não, tudo acaba ficando mais claro, porque o Espírito Santo nos revela, nos traz esta paz e nos revela este amor grandioso que é o amor de Deus por mim e por você. Se você ainda não o fez, eu gostaria de orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, nós chegamos diante da Tua presença, gratos e felizes, Pai, porque sabemos que pelo teu amor tu enviaste o teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O mistério de 1 Coríntios capítulo 2 e verso 9 é revelado. O mistério da encarnação de Cristo, que veio, morreu pelos nossos pecados, mas a morte não foi forte o suficiente para deixá-lo enterrado. Ele vence a morte, ressuscitou e hoje está junto com Deus Pai intercedendo por nós. Que possamos a cada dia entregar mais a nossa vida a Ti, ó Jesus, sabendo que Tu é o único capaz de preencher todo o espaço e todo o vazio que habita a alma humana. Assim nós oramos em Teu santo, poderoso e amado nome. Amém e amém. O mistério foi revelado a você. Jesus Cristo, aquele que primeiro te amou e hoje quer entrar na tua vida e no teu coração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e também se inscreva. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo do canal é um conteúdo relevante e possa entregar essas mensagens para mais pessoas. Todos os dias, às 18 horas, nós temos um novo vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe grandemente.